Olá, que bom recebê-los novamente. Na aula de hoje aprenderemos sobre a principal refeição do dia, o desjejum. Para isso, convidamos a terapeuta natural Diana Amaral, que irá nos auxiliar nesse entendimento. Na sequência, receberemos várias receitas, se possível, papel e caneta em mãos. Olá, meu nome é Diana Amaral, eu sou terapeuta natural, trabalho com reeducação alimentar. Fui convidada para falar com vocês um pouquinho hoje sobre o desjejum. Então nós vamos começar entendendo o que significa a palavra desjejum, ok? Então desjejum é sair de um jejum. Por isso nós chamamos o café da manhã de desjejum, porque você saiu de um jejum noturno. O que acontece muitas vezes é que a pessoa come tarde da noite, vai dormir com o estômago cheio e aí durante a noite fica um processo de digestão e ao amanhecer essa pessoa não tem fome e aí ela começa as atividades do dia sem fazer o seu desjejum. Então, o primeiro princípio que você precisa entender é que para você ter vontade de comer no seu desjejum, você precisa jantar mais cedo e alimentos mais leves, ok? Outro fator muito importante em relação ao desjejum. O desjejum, por ser a primeira refeição do dia, quando você pula essa refeição, ela vai trazer malefícios para o seu organismo no decorrer do dia. Como, por exemplo, no meio da manhã, você vai se sentir cansada, você pode se sentir irritada, pode acontecer de você se sentir com um pouco de tontura, um pouco de náusea, fraqueza, porque você não fez o seu desjejum. Aí o que acontece é que às vezes a pessoa recorre a comer um lanche rápido e acaba ingerindo um alimento que não é muito saudável. Então o seu desjejum tem que ser bem programado, bem preparado, você tem que pensar nele como aquele alimento que vai te abastecer para o dia, tá bom? Porque se você fizer um bom desjejum, no final do dia você não tem aquela fome exagerada que normalmente as pessoas dizem ter. Então, para você evitar de ter essa fome no final do dia, você precisa fazer o desjejum. E esse desjejum tem que estar composto ali de frutas, né? Bastante fruta, tem que ter ali então grãos, para você ter fibras também. Então, você precisa pensar bem. Nesse primeiro momento, vai se apresentar para vocês algumas opções que você pode colocar no seu café da manhã como substituição do pão. Mas sempre inicie o seu desjejum comendo frutas, tá bom? Sempre alimentos in natura. Outra coisa bem importante também é você, ao acordar, tomar 2 copos de água, no mínimo. Essa água tem que estar em temperatura ambiente, tá bom? Por quê? Porque isso vai começar a hidratar o seu corpo e vai ajudar você também a ter mais desejo de tomar água no decorrer do dia. Então, o que é importante você entender aqui? Se você não faz um desjejum corretamente, você acaba tendo mais fome no decorrer do dia. Quando você vai comer, você come demais. Então, se você não quer ganhar peso, se você não quer entrar naquele quadro de obesidade, você precisa fazer um bom desjejum. Tem que caprichar no seu café da manhã, no seu desjejum. Nesse momento, você senta ali e come com calma, tá bom? Sempre com calma, iniciando a sua refeição pelos alimentos crus. Por enquanto é isso, eu espero que eu tenha te ajudado e a gente volta a se falar num outro momento. E tenha uma boa aula aí, preste muita atenção nas dicas que será dado aí nessa aula de culinária e depois coloque em prática, ok? Até mais! Boa noite, nós estamos aqui no nosso cantinho da roça para explicar para vocês como fazer 3 tipos de leite vegetal. E eu vou começar justamente aqui pelo coco seco, porque ele vai precisar ir pelo menos 20, 25 minutos no forno para nós termos mais facilidade para tirar a casca. Então, o que eu faço? Eu uso um saca-rolha e vou perfurar aquela parte que seja mais fácil para perfurar. Vou retirar a água e eu vi num vídeo que essa água não é saudável para nós bebermos, porque tem muitos fungos, então é melhor desprezá-la. Depois de retirada aqui a água, eu vou levar no forno por uns 20, 25 minutos, tá bem? Eu deixei o coco seco ali no forno, 180, 200 graus, vai ficar ali por 20, 20 minutos, para depois nós retirarmos a casca
e dessa forma vai ficar mais fácil para nós retirarmos. E nós vamos fazer o leite de amendoim, o leite de castanha de caju, ela é crua, e aqui nós temos 3 castanhas e uma é oleaginosa, que no caso é o gergelim. Nós estamos usando a amêndoa e a semente de girassol. Eu usei aqui 50 gramas de cada, 50 gramas de gergelim, 50 gramas de amêndoas e 50 gramas de sementes de girassol. Essa mistura aqui, ela é muito benéfica contra a osteoporose, ela é muito benéfica para os nossos ossos, porque ela é rica em cálcio, é rica em vitamina B, potássio, zinco. Então nós vemos que essas castanhas são maravilhosas para a nossa saúde. E aqui eu usei 1 xícara de chá de castanha de caju crua e aqui 1 xícara de amendoim cru também, que eles chamam de amendoim cavalo, que ele já vem assim, sem a casquinha. Então, eu coloquei 2 xícaras para ficar mais fácil para bater, né? Para que pudesse triturar com mais facilidade. E agora aqui eu ponho mais 1 xícara de água. 1 xícara de água, e assim completou 3 xícaras. E agora eu vou coar. E eu tenho aqui, olha, uma peça de voal, ela deve ter mais ou menos 50 por 50. E essa peça de voal aqui, vocês podem, muitas pessoas usam cortina, né, de voal, mas qualquer loja de tecido você pode encontrar e é um tecido barato. E agora nós vamos coar o leite. E esse resíduo aqui que sobra, nós não jogamos fora. Nós podemos usar no pão, podemos usar no bolo, na bolachinha. Inclusive, eu fiz umas bolachas aqui, que nós vamos ensinar no café da manhã. Essa bolachinha aqui, olha, uns cookies de amendoim. Colocar uma pitadinha aqui do mel, né? Esse mel aqui de laranjeira, muito saboroso, e também uma pitadinha de sal, menos de 1 colher. Aí, ó, ele fica muito gostoso para tomarmos com vitamina. Quem gosta de cevada, fica muito bom. E agora nós vamos fazer o leite da castanha de caju. É um dos leites mais saborosos, é o da castanha de caju, mas em primeiro lugar que eu estou achando agora é o de leite de coco. Ele fica muito gostoso. Então, da mesma forma, eu coloquei 1 xícara de castanha de caju, ficou de molho por 8 horas, coloco no liquidificador e da mesma forma eu vou colocar 3 xícaras de água. E como eu falei para vocês, eu gosto de colocar a água quente, que eu acho que ajuda para bater melhor. E eu sempre bato 2 e depois eu acrescento a terceira, certo? Porque se ficar muito líquido, eu acho que fica com mais dificuldade para triturar a castanha. Que eu fiz com leite de amendoim, eu faço agora também com leite de castanha de caju. Eu já lavei aqui meus apetrechos, lavei também o voal, ele tá até molhadinho. E eu vou coar. E vou acrescentar mais 1 xícara. Lembra que eu falei que são 3 xícaras e eu havia colocado só 2 xícaras. Quando eu uso a castanha de caju,
quando eu deixo ela de molho assim por 8 horas, eu também costumo fazer um creme de leite, né? E esse creme de leite eu posso usar nos pratos salgados ou doces, ou então fazer uma maionese que fica muito saborosa. Na maionese, o que eu acrescento? Um pouquinho de limão, um dentinho de alho para quem gosta, né? Se a pessoa não gosta, não precisa, e o sal. E vocês podem estar usando na maionese, que fica perfeito, fica muito saboroso. Ou então, em alguns pratos que vai o creme de leite tradicional, o creme de leite de vaca, que não é nada saudável, substitui perfeitamente. Se vocês fizerem um estrogonofe ou algum creme branco, fica muito saboroso. Olha, então nós já fizemos o leite de amendoim, o leite de castanha de caju. Com os resíduos do amendoim nós fizemos esses cookies. Esse pretinho aí são uva passas. E agora nós vamos fazer o leite dessa mistura aqui de amêndoas, gergelim e sementes de girassol. Então isso daqui é um terapeuta assim muito sábio, né, que nos ensinou a fazer esse leite aqui e previne, né, contra a osteoporose. Então, o que eu usei? Eu usei 50 gramas de cada. Então, aqui eu tenho 150 gramas dessas oleaginosas. Então, eu vou colocar aqui no liquidificador. Só que para essa quantia aqui, eu não vou usar 3 xícaras de água, mas sim 1 litro. Então, eu coloco aqui. Vai 1 litro de água, mas eu vou colocar um pouquinho menos, como eu falei para vocês, que é para ajudar a bater melhor. Eu estou aproveitando aqui para não perder nenhum grãozinho. Nós temos que aprender a fazer economia. Então eu já bati e da mesma forma como os outros eu vou extrair o leite. Então, para me ajudar, eu coloquei aqui nessa refratária. A peneira me ajuda, né, para que o pano não fuja, e eu vou escorrer aqui, coar o meu leite de gergelim juntamente com sementes de girassol e as amêndoas. São 3 combinações assim maravilhosas. E agora aqui, olha, eu vou extrair o meu leite. Nós estamos vivendo num período da história que os animais, né, recebem muitos hormônios, e isso não é bom para a nossa saúde, e vacinas e tal. E o que acontece? Automaticamente todos os derivados do leite, ele acaba recebendo isso, né? Permanece ali todos esses hormônios, todas essas vacinas, e isso vai para o nosso organismo. E fora que tem muitas pessoas que têm alergia à lactose, né? A lactose é um tipo de açúcar do leite. E esses leites aqui, olha, são muito saborosos. Nós retiramos o coco do forno. Ele não estava totalmente rachado, só uma parte. Com a ajuda de um martelo ou de uma faca, você batendo, você consegue terminar de rachá-lo, e aí com a ajuda de uma faca você vai retirando todo o coco. E depois que você retirou o coco, o que acontece? Ainda fica as partezinhas assim, olha, molinha do coco. Se você quiser bater o leite com o coco assim, não tem problema, ele vai ficar um pouquinho mais escuro, né? E aí você, quando for fazer a farinha, daquele resíduo que sobra, vai ficar uma farinha mais escura. Então, olha, com a ajuda de uma faca, você vai retirando toda essa parte.
Então, olha, eu já estou com o coco aqui todo em pedaços menores. Vou colocá-lo todo aqui no liquidificador. Eu creio que aqui deva ter mais ou menos 400 a 500 gramas. Aí, no caso, eu vou colocar a água quente para cobrir o coco e um pouquinho mais. E agora eu vou bater. Normalmente, como eu disse logo no princípio, esses leites aqui, eles foram batidos de 1 a 2 minutos. Esse aqui, até que você perceba que está bem triturado, tá certo? Então, olha, estou colocando o leite aqui, né, que eu retirei. Olha que branquinho. E agora, eu vou colocar aqui minhas 2 colheres de aveia. Ela vai dar uma encorpada no leite, além de enriquecê-lo também, né? Eu vou dar uma coadinha aqui no... Eu vou começar a bater e vou acrescentar aqui, tá bem? Da mesma forma, eu vou colocar uma pitadinha de sal e também o mel. De mel aqui. Olá, boa noite. Novamente aqui nós no Cantinho da Roça, e hoje a nossa aula será sobre o de jejum, o café da manhã. E nós vamos começar ensinando a fazer algumas geleias. Nós vamos fazer a geleia de ameixa, geleia de damasco e de morango. A geleia de ameixa e de damasco nós iremos adoçar com essas frutas secas também, com a uva passa e as tâmaras. Então eu vou começar fazendo o melado de uva passas brancas, tá certo? Eu vou precisar de 1 xícara de uva passas, que ela ficou de molho pelo menos por 3, 4 horas. E então eu medi 1 xícara de uva passas brancas e lavei essas uvas passas e deixei ela de molho. E agora eu vou batê-la como eu medi 1 xícara de uvas passas, eu vou pegar da mesma água, porque essa água tá limpinha. Eu vou pegar 1 xícara dessa água com uma gotinha de limão, vou bater assim por uns 5 minutos para que ela vire um melado. Então eu vou escorrer aqui a água, vou medir aqui 1 xícara. E o restante eu vou desprezar. Vou jogar aqui na pia. Então eu bati os 5 minutos. Vou colocar num vidro esterilizado para ele servir como o meu melado quando eu precisar adoçar alguma fruta. Ou até mesmo uma salada de fruta. Agora eu vou lavar o liquidificador. Agora eu vou fazer o meu melado com as tâmaras. Da mesma forma, eu vou separar a água aqui das tâmaras. Eu retirei os caroços das tâmaras.
pouco da água que ficou nas tâmaras para uma xícara. Eu uso uma xícara do líquido. E novamente eu vou bater como eu fiz aqui com a uva passa branca, certo? Então foi batido por 5 minutos. Vou colocar também no vidro esterilizado. Como eu não coloquei no momento que estava batendo, eu vou colocar agora um pinguinho de limão, umas gotinhas, mexer bem aqui. Vou lavar o liquidificador. Não, eu não vou lavar o liquidificador agora, porque eu vou bater com as ameixas, né? Essa geleia de ameixa, ela não vai ao fogo, ela é crua. E mesmo quem tem diabetes pode comer essa geleia, porque ela não foi açúcar. E outra coisa, os nutricionistas, eles sempre recomendam que nós todos os dias comamos uma porção das frutas secas. E eu já li a respeito que elas têm mais nutrientes do que quando elas são frescas. E agora eu vou colocar algumas colheradas desse meu melado. Coloquei um pouquinho da calda que foi que eu deixei de molho. Então essas frutas nós deixamos assim pelo menos umas 3 horas na água. Você lava e deixa de molho na água. E agora eu bati um pouquinho com o melado das tâmaras para deixá-la mais docinha. E aí você tem a sua geleia pronta. Eu vou colocar aqui. Olha que delícia a nossa geleia de ameixa. Sem açúcar, não precisou ir ao fogo e ela é muito saborosa. Para comer com torradas. Agora com o liquidificador já limpo, nós vamos fazer a geleia de damasco, que também não vai precisar ir ao fogo. Então aqui tem quase que uma xícara de damasco. Eu vou colocar um pouquinho do melado de uva passas brancas. Vou colocar 2 colheres também. E vou pôr um pouquinho da água do damasco, a água que ficou o damasco de molho. Se for necessário, a gente vai acrescentando. Mas logo no início, é importante nós colocarmos um pouquinho para nós irmos dando o ponto, tá bem? Bateu mais ou menos por uns 3 minutos, até que ela fique o quê? Bem pastosa, né? Porque se colocar muito líquido, ela vai ficar, não vai ficar uma pasta, vai ficar um damasco aquoso, né? Agora nós vamos fazer a geleia de morango. A geleia de morango é necessário que nós levemos ao fogo. Então aqui eu tenho uma caixinha de morango já esterilizados, né? E para adoçar eu vou usar o melado
de uvas passas brancas. A princípio, assim, eu vou colocar 3 colheres do melado, tá bem? E vou levar ao fogo. Enquanto a geleia está sendo de morango, ela está apurando ali junto com o melado de uvas passas brancas, nós vamos fazer um hummus. Lembram que nós fizemos o leite e sobrou os resíduos, né? Aqui foi o leite de sementes de girassol e de gergelim, juntamente com as castanhas de amêndoas. Então aqui eu tenho aproximadamente 2 xícaras dos resíduos que sobrou. Então eu vou colocar aqui no liquidificador esse resíduo. Vou usar 2 colheres de tahine. Para quem não sabe o que é o tahine é o gergelim torrado e batido no liquidificador, que você já compra pronto, né? Ó, o óleo de gergelim. O óleo não, é uma pasta, né, de gergelim aqui. Eu vou usar 2 colheres, bem generosa. Então, eu parei agora de bater e eu vou acrescentar mais 1 colher do tahine. Ao invés de 2 colheres, eu vou colocar uma terceira. Mas isso aí fica a gosto de cada um, mas eu particularmente acho que deve colocar mais um pouquinho. E quando o liquidificador está ligado, eu dei uma mexidinha aqui com a colher, mas é melhor que vocês não façam isso, porque de repente ela pode pegar ali na hélice e é perigoso, né? Então é melhor, à medida que nós vamos sentindo dificuldade, vocês podem acrescentar sempre um pouquinho de água para virar uma pasta e não passar do ponto, né? Então o ideal é bater e desliga, mexe, volta a bater novamente, até que você sinta que a pasta está totalmente lisa. Então, já coloquei aqui o hummus dos nossos resíduos que sobrou ali do gergelim, da semente de girassol e das amêndoas. Bati bastante no liquidificador com o tahine, com azeite, sal, limão, né? E um pouco de água e ficou pronto. Agora eu vou regar um pouquinho de azeite para dar uma finalizada. E vou colocar um pouquinho de za'atar. Za'atar é um tempero árabe à base de gergelim e de cominho. Olha que bonito que ficou. E além de tudo, além de bonito, fica saboroso também. E agora, a nossa geleia de morango finalizou, olha. Ó, abriu o caminho aí. Vou colocar aqui na nossa cumbuquinha. Se vocês quisessem deixar apurar mais um pouco, poderia ser também. Mas ela vai para a geladeira, ela vai firmar mais um pouco.
dando continuidade ao nosso de jejum, terminamos as geleias e agora nós iremos fazer os pães. Nós vamos fazer um pão semi-integral e um outro sem glúten. Por que semi-integral? Porque eu vou usar parte da farinha integral, que é a farinha inteira, que tem o germe de trigo, tem o farelo de trigo, que é onde estão os nutrientes do trigo, né? Rico em vitamina B, vitamina E, que é muito importante para o nosso sistema digestivo e também para o nosso cérebro. Então aqui eu tenho 4 xícaras de farinha integral. Eu estou utilizando essa bandeja aqui de vidro para que vocês possam ver melhor. Eu usei uma xícara mais ou menos de 200 ml e eu vou usar parte da farinha branca. Essa receita vai quase 1 kg de farinha branca, só que sempre quando nós fazemos um pão, qualquer receita que vai o fermento biológico, nós nunca colocamos toda a farinha. Por exemplo, se é um bolo, se a receita me diz 2 xícaras de farinha, eu vou usar 2 xícaras de farinha. Agora, quando é o pão, isso não acontece. Eu vou usando aos poucos. Então aqui eu coloquei 4 xícaras de farinha integral, tem que ser literalmente as 4 xícaras, parte da farinha integral, e vou usar também 2 colheres de sopa de leite de soja em pó. Tá? Vou usar 1 colher de sopa de sal marinho. Eu já medi aqui e eu tenho aqui 1 colher de sopa. E vou usar também 3 copos, tipo requeijão, de água morna. Essa água já está morninha. Eu vou usar aqui 1, 2, 3. Essa outra parte eu vou deixar para usar lá no pão sem glúten. Aqui eu vou misturar bem. Vou deixar bem homogênea essa mistura. Vou acrescentar já um envelopinho de fermento biológico, não é o fermento químico, é o fermento biológico. Nesse pacotinho eu vou usar ele inteiro. Ele tem 2 colheres de sopa, a medida que eu vou usar todo o pacote. Cada colher desse fermento granulado, ele é a mesma coisa que o fermento fresco. Cada tabletinho tem 15 gramas. Então, se eu faço esse pão com fermento fresco, eu vou usar 30 gramas. Depois eu vou deixar na receitinha escrita aí para vocês. Eu faço uma covinha aqui no centro e vou colocar a água. Eu vou colocar a água aqui. E vou colocar também, aqui no caso, eu tenho 3/4 de xícaras de azeite. Poderia ser também óleo de girassol, óleo de coco. E eu vou usar toda a água. Agora eu vou juntar aqui para eu começar a amassar esse meu pão. A massa já está quase no ponto, né, para eu deixá-la crescer. Continuar sovando. Por isso que eu não posso colocar toda a farinha branca, porque se você coloca toda a farinha branca, o que pode acontecer? Ficar uma massa dura, pesada, e o fermento não vai conseguir agir nessa massa. Ela tem que estar assim, olha, um tanto pegajosa. Olha, ela não gruda tanto na mão, mas ela está pegajosa. E agora eu vou deixá-la crescer até dobrar de volume. E o que eu faço? Eu pego um pedacinho dessa massa, uma bolinha, né?
Vou deixar ela aqui crescendo. Vou pegar uma bolinha, tamanho de uma azeitona, um pouquinho maior, e vou colocar num copo com água. Quando essa bolinha crescer, subir, vai estar me dizendo que está na hora de eu modelar os pães, tá bem? Então a bolinha subiu, me indicando que já está na hora de eu trabalhar novamente com a massa, né? Eu tirei daqui e transferi aqui para essa tigela e cobri, inclusive para que ela, olha, vocês viram que ela dobrou de volume, né? Ó, ficou uma massa bem maciazinha. Agora eu vou colocar aqui, olha, coloquei um pouquinho de farinha. E essa massa aqui, ela dá de 3 a 4 pães de meio quilo. Nessa forminha aqui, eu creio que ela deva ter 25 por 10 e uns 6 de altura. Então aqui, olha, eu posso dividir, normalmente quando eu faço essa massa aqui, ela me dá de 3 a 4 pães de meio quilo. Então eu tenho uma balancinha aqui, eu vou esperar aqui para ela zerar. Tiro também aqui o peso da tigela para deixar zerado e vou medir aqui, pesar aqui 550 gramas de massa. Como vocês observaram, eu não coloquei nenhum açúcar nesta massa. Então quem tem diabetes pode comer tranquilamente esse pão. Se eu quisesse fazer um pão doce, eu poderia vir aqui, colocar umas 3 colheres de açúcar, colocar uma raspinha de limão, colocar uva passa, aí eu faria um pão doce. Mas não vai ser o caso agora. E eu também posso usar essa massa para eu fazer pizza ou esfirra. Agora eu vou fazer o pão integral mesmo, tá? Que eu vou abrir a minha massa como um retângulo. E agora, bem juntinho, sem apertar, com delicadeza, mas pressionando, eu vou fazer aqui o tipo de um rocambole. E aqui na ponta eu deixo assim mais fininho, para eu poder unir. Então eu venho aqui, olha, faço uma costura no pão. Que não tá ajudando muito aqui, ó. Vou colocar na forma. O outro a mesma coisa. Agora faremos o pão sem glúten. O pão sem glúten é que ele não vai a farinha de trigo ou cevada ou mesmo outra farinha que contenha o glúten. Então eu vou estar usando aqui, ó, 1 xícara de farinha de arroz. Essa no caso não é a integral, mas melhor é usar a integral, só que eu não tinha farinha branca mesmo. Vou usar 1 xícara e 1/3 de xícara de polvilho doce. Precisa essas várias farinhas para que possa me dar uma liga, né? E aqui eu vou usar 4 colheres de aveia. Tem que ser aveia sem glúten. E também vai 1 colher de sopa do fermento granulado. 1 colher de sopa do fermento granulado. Eu misturo bem. E também vai 1 colher de chá de sal. Eu já coloquei a medida certa aqui.
vão 2 colheres do açúcar demerara. O açúcar demerara, para quem não conhece, é o açúcar cristal mais escuro. Aí eu vou mexer bem aqui a minha mistura, para que fique bem homogênea. E eu vou estar usando também o psyllium. O psyllium é a casca de uma semente e ela é muito nutritiva e muito benéfica também para ajudar o nosso intestino a funcionar melhor. Aqui são 2 colheres de sopa e aqui também eu coloquei 3 colheres de sopa de linhaça dourada, pode ser aquela outra marrom, e eu coloquei 6 colheres de sopa de água, né, para que ela tenha melhor funcionamento, né? Para que ela dê essa liga, assim como fosse o ovo. Então, vou colocar aqui. Que ela fica assim um gel, realmente, né? Para ela formar esse gel. E tanto o psyllium como a linhaça, além de nutrir mais o nosso pão, vai dar uma liga melhor na massa. E também eu vou estar usando 1 colher de sopa de azeite. E vou estar usando também a água morninha, 230 ml de água. Então não é o copo cheio, porque o copo tem 250, um pouquinho menos. Então, eu vou colocar aqui a água no centro e vou mexendo aqui a minha massa. Então, nós mexemos a nossa massa aqui, o ideal por uns 10 minutos. Ela fica uma massa mais pegajosa, não líquida, mais pegajosa. E eu já vou colocar na forma, essa forma aqui, olha, já foi untada com azeite e polvilhada com farinha de arroz. Vou colocar a massa para crescer. Ela é diferente do pão integral, que eu deixo a massa crescer uma vez, formo os pães e depois é que eu vou deixá-lo crescer novamente. Esse pão, o ideal dele é que vocês podem deixar 1-2 dias assim no máximo, fora da geladeira ou fora do freezer, mas se vocês não forem consumi-lo de uma vez, o ideal é vocês fatiá-lo e colocar no freezer. Aí à medida que vocês forem precisando, ali 1, 2, 3 fatias, vocês tirem. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de água com um pincel, ou pode ser óleo ou água aqui mesmo. Como ele foi um pouquinho de aveia, eu posso estar colocando também aqui um pouquinho de aveia para dar um efeito mais bonito no pão. E agora vou deixá-lo crescer, dobrar de volume, aí ele já vai direto pro forno, mas ele tem que crescer agora, enquanto nós aguardamos a bolinha subir para formar os pães com a farinha integral. Até já! Os pães dobraram de volume e agora nós vamos colocar no forno para assar. A nossa aula está concluída, então os pães aqui, olha, os pães de farinha integral, ele é semi-integral porque foi colocado farinha branca também. Da mesma massa nós fizemos esses palitinhos aqui, poderia ter sido colocado gergelim, né? Aqui o pão sem glúten, olha, bem maciozinho. Aqui as geleias que nós fizemos, a geleia de ameixa, a geleia de damasco, a geleia de morango. Ambas aqui, elas não foram no fogo. E essa daqui, nós colocamos
um melado de uva passa branca e levei no fogo até apurar. Hoje nós vamos ensinar uma granola. A granola é muito gostosa de manhã cedo para o jejum, né? Então nós vamos ensinar. A nossa receita é uma xícara de aveia, uma xícara de açúcar mascavo, 1/3 de linhaça, uma colher de sopa de gordura de coco, uma colher de sopa de mel, uma pitada de sal, 3/4 de xícara de germe de trigo, meia xícara de coco, eu gosto de pôr o coco fresco, meia xícara de semente de girassol e meia xícara de amêndoas. Então agora nós vamos fazer. Primeiro nós vamos pôr aveia, depois o germe de trigo, a linhaça, o açúcar, semente de girassol, o coco, e as amêndoas. Agora nós vamos pôr uma pitadinha de sal, uma colher de sopa de gordura de coco, e uma colher de sopa de mel. Olha, ela tá bem misturadinha. Então agora nós vamos pôr numa forma. Fecha assim. E a gente põe no forno. Deixa uns 10 minutos, depois que esquentou bem o forno, né? Deixa uns 10 minutos, depois vai sempre mexendo ela. Até ver na hora que ela tá num ponto bom, tá meio um pouquinho assim, não tá branca desse jeito, ela fica mais amarelinha. Mas sempre tem que dar uma mexidinha, porque senão gruda por causa do mel. Bom, a nossa granola é essa. Então daqui um pouquinho eu mostro como ela ficou. Quando nós tiramos do forno a granola, ficou assim. Mas agora nós vamos acabar de completar ela. Então nós vamos pôr umas 3 colheres de cornflakes. E quem gostar de uva passa, então pode pôr umas 2 colheres também. Agora nós vamos dar uma mexidinha. Vamos deixar esfriar completamente e depois vamos embalar. Então o resultado ficou assim. E aí, gostou da nossa aula de hoje? Te esperamos amanhã para mais dicas e receitas. Um beijo!